TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Está começando na TV Fortaleza mais um programa Direito. Em nosso espaço, hoje vamos falar sobre a Lei Municipal de número 192, sancionada recentemente. Ela trata da implantação da usina de reciclagem de pneus em Fortaleza e foi sancionada pelo prefeito Roberto Cláudio agora em junho deste ano. Confira. Uma destinação correta de pneus. O prefeito Roberto Cláudio sancionou a lei que concede uma área pública no bairro Janguruçu para a implantação de uma usina de reciclagem de pneus, gerando renda e oportunidades. A partir do novo plano de gestão de resíduos sólidos, nós fomos procurados pelo sistema Cinco Peças, tiveram conosco para propor uma solução que pudesse ser de interesse da cidade, que era uma parceria deles com a indústria de reciclagem. Então haverá a responsabilidade de transferir todo esse pneu de oficinas, de montadoras, de lojas de venda de pneus, todo esse refúgio, todo esse lixo de pneus será agora transferido para uma usina de reciclagem lá no Janguruçu. Ao invés de ele ficar ao relento, de ser jogado em áreas verdes, na beira de riachos, criar, como eu disse, um passivo por eles mesmos e criar um risco à saúde pública pela proliferação do mosquito, ele agora terá uma destinação diferente, que é a própria reciclagem. O terreno de 664 metros quadrados vai receber uma parceria com a iniciativa privada para o recolhimento e o tratamento correto do material, que antes ia parar no meio ambiente ou até mesmo se transformava em armadilhas para a saúde pública. O acompanhamento vai ser feito pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos e do Cinco Peças. A expectativa é que em 2 meses a gente consiga startar esse projeto, tá? E os benefícios são diversos. Como o prefeito destacou há pouco, você tem um material que demora muito tempo para ser absorvido pela natureza. Você tem um material que, embora 80% dos focos do mosquito da dengue estejam nas nossas casas, também é um abrigo desejável do mosquito. Você tem um material que polui a cidade, que é volumoso, de grande volume, que polui a cidade. E a gente está trocando tudo isso, todos esses 3 problemas, numa solução maravilhosa, que é o processamento desse material, desse pneu. Se vai desentranhar o arame, o ferro da borracha. Nós fizemos esse trabalho de aproximação com a prefeitura para construir essa pauta, que nós pudéssemos assim, contribuir com essa situação. Fomos a São Paulo, verificamos o que tinha de melhor em São Paulo, para que nós pudéssemos trazer a ideia para Fortaleza, e nós trouxemos essa ideia. Também tinha um outro agravante, para as empresas poderem estar dentro formalmente da PGRS, o frete que as empresas cobravam para levar os pneus para os destinos corretos eram muito altos. E aí nós pedimos apoio ao prefeito, nos foi dado todo o apoio, fomos ver como é que funcionava a logística reversa dos pneus e trouxemos essa logística reversa aqui para Fortaleza, através de uma empresa chamada Reciclanor, que está aqui presente. Tivemos o apoio em contexto do João Pupo, do Berger, e nós construímos essa pauta. A ideia saiu da Câmara Municipal por meio de um projeto de autoria do vereador Benigno Júnior. Durante o convênio, a concessão do espaço será de 10 anos. No primeiro passo, em 60 dias de agora, a usina passará a fazer a primeira etapa da intervenção, que é separar o aço da borracha, né, e vender o aço e a borracha. No segundo momento, eles irão beneficiar, que é produzir matérias-primas a partir da própria borracha, que é refúgio do pneu e do próprio aço. Isso faz com que a gente tenha uma cadeia de logística reversa, que nada mais é do que você transformar, né, o lixo na matéria-prima que gerou aquele produto. Então, de fato, é algo bastante inovador. A cidade terá economias, reduzirá custos, produzirá um novo arranjo econômico para gerar empregos e, ao mesmo tempo, ganhará o meio ambiente e ganhará a saúde pública com essa parceria da Prefeitura
com o sistema 5 peças. E para sabermos mais detalhes sobre a implantação da usina aqui em Fortaleza e como ela deve funcionar, convidamos o autor da proposta, o vereador Benigno Júnior, do PSD. Também participa conosco o coordenador especial de limpeza urbana da Prefeitura Municipal de Fortaleza, Albert Gradivol. Desde já agradeço a participação de vocês. Senhor Albert, a primeira vez seja bem-vindo. Vereador Benigno Júnior, mais uma vez no programa É Direito, para explicar, né, e falarmos sobre as leis para que as pessoas entendam. E eu gostaria que o senhor começasse informando de que maneira foi voltado esse olhar, né, para essa área que tanto necessita aqui em Fortaleza. Obrigado, Karine. Primeiro, uma satisfação, né, estar de volta aqui ao programa para discutir uma propositura iniciada através do mandato do vereador que hoje se torna lei na cidade. Então, a gente, primeiro, acha importante, né, a sensibilidade do poder público, no caso do gestor municipal, e receber alguns projetos de lei, de iniciativa do executivo, mas alguns projetos de indicação, no caso dessa temática dos pneus. Foi um projeto de indicação iniciado através do nosso mandato, que virou lei através de mensagem enviada pelo executivo, né? Em nome do professor Alberto Gradivol, eu queria também agradecer a toda a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, né, que foi um parceiro importante desde o primeiro momento até a finalização com a sancionamento dessa lei por parte do prefeito, né? Então, essa temática surgiu por parte dos representantes e vendedores de pneus automotivos na cidade de Fortaleza e também uma parte do estado do Ceará, com a preocupação com o descarte, no caso da carcaça do pneu, né? No caso, como é que funcionaria, o termo técnico, o professor Alberto vai falar, no caso da logística reversa da cadeia de pneus. E a gente começamos a dialogar em 2016, nós entramos com um projeto de indicação, através para criar um espaço exclusivamente para a coleta de pneus, tipo um ecoponto para pneu, como está sendo os ecopontos. Na verdade, seria uma área de pneu que se transformou, né? Agora em 2017, devido a uma construção coletiva. Nessa proposta da usina. Sociedade civil organizada, no caso do setor de revendedor automotivo, eu queria já também ressaltar o trabalho do presidente do sindicato da 5 peças, né, que é o sindicato que representa o setor, no caso o presidente Ranieri de Leitão, e todos os associados, né, os revendedores de pneu, que fizeram uma construção coletiva, poder público, poder legislativo, sociedade civil organizada, no caso do setor de pneus, e o executivo também por parte da Secretaria de Conservação. E a soma desses esforços, né, visitando outros estados, conhecendo novas experiências, trazendo para a nossa realidade. Estudando, né? Estudando, vendo como é que a gente podia solucionar o problema do descarte dos pneus, que é um quantitativo muito grande. Em termos de unidades, que trabalha muito em quilos, ou em toneladas do pneu, mas se você botar em unidade, sobe de 20 mil pneus de descarte mensal desses pneus na cidade, né? E onde é que estava aí nessa carcaça? Você via muito ao dobrar o carro na esquina, você jogar no terreno baldio, né? no terreno abandonado. E, além do mais, né, um grande foco transmissor de doenças. Além de ter o descarte, é um problema de saúde pública, né? E a gente está tentando também resolvendo o problema de saúde pública com essa usina de pneu, colaborando com o setor comercial e revendedores de automotivos, né, desses pneus de Fortaleza, para ter finalizar com a logística, do caso, o aproveitamento também dessa carcaça do pneu, como eu falei, é a parte mais técnica que o professor Alberto vai dar mais detalhes, mas o que eu queria destacar é assim, a sensibilidade do prefeito em levar essa indicação por parte do legislativo, do vereador, com a participação do setor produtivo, do setor que comercializa, que também teve a sensibilidade. Os revendedores de pneu também arregaçaram as mangas. Agradecer até a celeridade, né, vereador? Porque foi visto por todas essas áreas, por todas essas pessoas que o senhor está citando, a necessidade, né, de quanto antes se fazer esse projeto, se colocar na prática. Então, esse setor não mediu esforço para estar aqui hoje, nesse momento, Fortaleza celebrado no mês passado, a sancionamento por parte do prefeito, essa usina de reciclagem desse pneu inservíveis, né, que não tem mais utilidade para a sociedade. Professor Albert, isso é algo inovador, né? E a gente tem que celebrar. Eu sempre digo que nós tivemos, né, durante um período histórico, né, Fortaleza, o último investimento que foi feito na questão do destino final de resíduos sólidos, de fato foi em 1996, né? Nos governos do Ciro Gomes e do Tássio Gereissati.
foi quando se construiu 3 aterros sanitários, quase que por imposição ao projeto Sanear, né, porque o Banco Mundial queria a solução para o Janguruçu. De lá para cá, a primeira vez que uma prefeitura tem colocado seus olhos no destino final dos resíduos sólidos tem sido essa gestão do prefeito Roberto Cláudio. Haja vista que nós já estamos aí, não apenas, né, com equipamentos como esse sendo implementados, como também podemos imaginar uma revitalização da maior chaga social existente na cidade de Fortaleza, que é o Janguruçu. Verdade. O Janguruçu, desde quando foi desativado, vereador, em 2006 praticamente, em 96, quando em 98 começou a operar de fato o aterro de Caucaia, o ASMOC, né? De lá para cá, houveram várias promessas, inclusive de uma grande urbanização, etc, etc, mas que nada disso aconteceu. E aquilo que foi feito naquela época terminou que houve uma deterioração. Por exemplo, a usina, entre aspas, que nunca deveria ter acontecido, mas aquela usina virou uma sucata, né? Eram 5 esteiras, com 3 bobcats, com galpão dos catadores, com galpão de beneficiamento do coco. Na verdade, consequências sobrou, que não deveriam e não se esperavam. O que sobrou? Né? Sobrou um galpão dos catadores, mais nada. Gestão, zero. E agora nós estamos começando a ter o que Fortaleza sempre deveria ter tido e que está no primeiro plano da gestão do Roberto, que hoje ele está conseguindo realizar. Nós temos que começar a pensar do Janguruçu como um distrito industrial verde. É verdade. Trazer para o Janguruçu unidades que possam, como essa dos pneus, como uma bem melhor para a trituração de madeiras, como uma para podas, como galpões para reciclagem geral, e fazer um mini distrito industrial ambiental. Por quê? Porque no momento que você implanta uma indústria de reciclagem, você diminui o custo do poder público. Verdade. Hoje, o poder público leva para o aterro de Caucaia e paga o equivalente a R$ 42,00 na tonelada. Esses pneus, portanto, vão deixar de ser pagos e vão ser transformados em emprego, em matéria-prima e em energia. Verdade. Porque o destino final desses pneus, certamente depois de rasgado, que é a primeira etapa, a primeira moagem é o que se vai fazer lá. Eles deverão ir para a energia como combustão. Lá, por exemplo, o que nós chamamos de coprocessamento de resíduo em fábricas de cimento. Com isso, a gente eliminou os impactos ambientais em Fortaleza. Reduziu custos. Reduziu o custo da prefeitura. E ainda podemos pensar, como etapa posterior, a integração da reciclagem da borracha, que seria fabricar tapetes de borracha com o pó do pneu, fabricar mangueira de irrigação, peças automotivas, enfim. A gente começa, então, o que de fato é a industrialização da borracha a partir do pneu. Quer dizer, o produto final já não vai ser descartado, na verdade vai ser reaproveitado. Reutilizado, como nós chamamos isso de beneficiamento, porque não deixa de sair da etapa de segregação e classificação e passa-se a ter um tratamento para se adaptar ao coprocessamento de resíduo. Coprocesso, para quem está nos assistindo, é o seguinte: a fábrica de cimento hoje, ela tem uma tecnologia que ela é capaz de destruir, né, e transformar aquilo em calor, gerando energia. E aquilo ela termina recebendo dinheiro, diga-se de passagem, para utilizar aquela matéria-prima que nós estamos oferecendo. Mas a verdade dos fatos é que entra numa cadeia comercial e nesse fluxo existe um resultado financeiro para o setor privado e uma diminuição de custo para o setor público. Portanto, o destino final de qualquer desenvolvimento sustentável é a reciclagem. O resto é balela. E dentro disso, quem ganha é o município, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, já nós estamos de volta. No programa Direito de hoje, a gente está falando sobre a lei municipal recentemente sancionada, já este ano, pela Prefeitura de Fortaleza, de número 192. Ela garante a concessão da área pública para a implantação da usina de reciclagem de pneus aqui em Fortaleza. E a gente volta já. A cada 2 minutos,
5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. O programa É Direito está de volta e hoje a nossa pauta é a instalação da usina de reciclagem de pneus aqui em Fortaleza. Isso tem como base a Lei Municipal 192, recentemente sancionada pelo prefeito Roberto Cláudio, sancionada já este ano. Recebemos o autor da proposta, que é o vereador Benigno Júnior, do PSD, e com ele participa conosco também o professor Albert Gradvol, ele que hoje coordena a coordenadoria, ele está à frente da Coordenadoria Especial de Limpeza Urbana aqui da capital. E eu retomo agora falando com o vereador, voltando um pouquinho do que a gente já falou no primeiro momento, vereador. É bom reforçar porque, como disse o senhor e também o professor, dentro de todo esse projeto vai ganhar o meio ambiente, a questão da saúde, porque tem esse cuidado, mas a economia também vai ter um grande impacto, né? Karine, eu queria destacar que todo esse trabalho, né, que a gente, toda essa construção que a gente trouxe aqui para o município de Fortaleza, ela não teve nenhum ônus para a prefeitura, certo? Muito importante. A gente queria destacar isso, no momento de crise que a gente passa, né, de escassez de investimento, o que a gente conseguiu nessa construção, as muitas mãos, foi que o investidor viesse a Fortaleza implantar a segunda usina do Nordeste, né, que com certeza não vai atender só a capital, vai atender também a região metropolitana, cidade interior e até, quem sabe, outros estados, porque o potencial de beneficiamento de quantitativa ela é bem maior do que isso. A estrutura que eu acho que tem que ser implantada vai ser bem maior do que receber só Fortaleza, e também já está atendendo com essa nossa proposta, né? E a lei que o prefeito Roberto Cláudio sancionou, que tramitou nessa casa, a gente também, quem sabe, está atendendo até outros estados do Nordeste. Verdade. Né? Está até contribuindo com, talvez tenha problema de descarte, com certeza tem problema de descarte desse pneu, porque encarece muito, seria a logística de levar esses pneus, hoje no caso, a indústria em Feira de Santana, na Bahia. Se o transporte que eu tenho para levar essa carcaça para ser beneficiada até lá, com certeza o estado do Maranhão, o estado do Piauí, Rio Grande do Norte vão trazer para Fortaleza. Era isso que eu ia lhe perguntar, essa afirmação de parcerias, né? A possibilidade também de se atender outros locais. Isso, então a gente reforça isso aí, que essa ideia nossa, esse investimento que a Fortaleza está ganhando, não teve ônus nenhum por o município, né? Apenas a cessão de um espaço no terreno, que estava lá sem utilização por parte do município, né? Esse terreno vai ser onde vai ser a implantação por parte do investidor, né? Que é o Janguru Sul, não é isso, Janguru vereador? Sul. E uma área carente de investimento, por muito tempo promessa, como o professor Gradvol falou, mas que nada tinha sido feito lá, e a gente retoma já com isso aí que você falou, gerando renda, né? Gerando emprego, né? Beneficiando a cadeia produtiva, quem sabe vender esse produto que vai ser derivado desse processo de reciclar. No caso da indústria, a indústria do PECEM talvez pode usar para combustão lá, ser usado esse produto que vai ser gerado, né? E outras partes, e outros benefícios também, tapete de borracha, no caso, asfalto, próprio asfalto, né? Então são várias finalidades até coisas futuras, que com o tempo, né, através de estudos ou de necessidades, se permita que outras oportunidades sejam geradas, né? E como o professor Gradvol falou, né? No caso, a gente tirou foi ônus do município. Se eu estou pagando para coletar esse pneu nas esquinas, no terreno baldio, e para chegar até o aterro sanitário, o município paga pelaquela carcaça, ao contrário, ele está deixando de pagar, porque já não está entrando mais no caminhão ali que vai ser pesado na balança que a prefeitura paga por isso. Então a gente acha que é uma vitória, né? Uma vitória por parte de todos que participaram desse projeto. No caso, a indústria dos revendedores, o setor organizado de revendedores de pneus, o Poder Legislativo que tramitou essa legislação aqui e os vereadores aprovaram. Eu queria já agradecer a sensibilidade dos vereadores por ter aprovado essa matéria. E o Executivo, na parte da Secretaria de Conservação, da parte técnica, e o prefeito, por parte de ter sensibilidade ao nosso projeto e ter feito que a nossa iniciativa, através de projeto de indicação, possa ter virado a Lei 0192/2017, que
já foi sancionada pelo próprio do prefeito Roberto Cláudio. E que em breve começa toda a execução desse processo, não é isso, professor? E eu queria agora que nesse momento a gente pudesse explicar para quem está em casa assistindo, saber como é que vai funcionar, se é possível a gente explicar essas etapas, como o senhor até já falou um pouquinho antes. Bom, é possível sim. Na realidade, nós temos o grande volume de pneu, ele tem nascido, né, de borracharias, tá certo? E das próprias lojas revendedoras de pneu. Portanto, é um produto que se vê ainda em meio de rua, não muito, vamos dizer, jogado pela população, mas às vezes pelo borracheiro, né? Coloquialmente falando. Isso. Então, na verdade, isso nós vamos ter uma rota, já temos por sinal, só que antes essa rota que coletava nas borracharias, até como um programa de combate à dengue, enfim, aos mosquitos que hoje estão matando a nossa sociedade, mais do que nunca eu aqui coloco um destaque em pedir à sociedade para que colabore, porque a prefeitura está fazendo um esforço enorme para limpar a cidade, mas existem... Infelizmente o lixo ainda é um problema, É um problema que deveria ser uma solução, até porque quando se vê lixo, não se deve ver como uma coisa imprestável. Mas o lixo é basicamente uma reserva técnica de matéria-prima que, infelizmente, num país onde a cultura é muito rasteira, e esse país, infelizmente, se subsidia a matéria-prima virgem e não aquilo que já se descartou, que também é a mesma matéria-prima. É uma questão cultural, é verdade, e uma questão político-cultural. O que nós estamos fazendo agora e que o vereador bem fez, que é criar uma lei para, na prática, atender aquilo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, já está lá desde 2012, não conseguiram nem fazer os aterros sanitários. Então, de fato, o que o nosso vereador fez, eu acho que é louvável até demais e é exemplo para os demais políticos do estado do Ceará, para fazer com que, se você quiser um estado sustentável, se você quiser uma cidade sustentável, crie marcos regulatórios. Porque o que é que acontece? Sem lei, há o desmando. Com lei já existe a desobediência. É verdade. Então nós estamos precisando fazer com que toda essa reserva técnica volte a ser produto, que é o exemplo que nós estamos dando. Agora, vamos lá, a primeira etapa, o que é que o cidadão tem que fazer? Descartar o pneu no canto certo. Qual é o local correto do pneu, né? Eu falei que é muito pouco, nasce dos próprios cidadãos e sim dos borracheiros e das empresas que distribuem. Com isso. Então, vai ao nosso frete, né, a nossa coleta sistemática de pneu, que hoje vai deixar de ir para o aterro sanitário para ser enterrado e vai para uma trituradora. Essa primeira etapa da trituração, como eu falei, ela é bem primária. Então, só voltando um pouquinho, onde é que eu, se sou um cidadão, então, comprei um pneu novo... Se você for um cidadão, nós estamos preparando os ecopontos para isso. Na verdade, os ecopontos, é bom que se diga, o ecoponto é para ser utilizado. O ecoponto é um transbordo de inertes. É lá que tem que ir o material reciclável que gera bônus e o que não gera bônus. Por exemplo, o entulho não gera bônus, a poda não gera bônus, os volumosos não geram bônus. Isso. No momento que a gente tiver com essa rede também, né? Firmada, né? Não, utilizada, não é nem firmada, nós temos hoje 26 ecopontos e chegaremos a 50 até o final do ano. Mas bem utilizada pela população, a gente começa a ter uma cidade sustentável. Verdade. Então, para o consumidor, para as pessoas normais, assim, que vai ter muito pouco... Trocou o pneu, né? Trocou o pneu e leva para casa. Isso não tem sentido, né? A maioria deixa na própria loja, onde trocou o pneu. Mas caso haja isso, vai para um ecoponto que de lá a gente direciona. Caso não seja, deixe na loja, porque a loja vai direcionar para o canto certo. Porque vão ter as coletas, que é né? O que eu até proponho, que as pessoas troquem pneu, deixe na loja, tá? Isso é muito importante que se diga que toda empresa que beneficia a matéria-prima, como é o exemplo dessa fábrica de pneu e as demais que vão aparecer, as de podas e etc., ela cria o chamado arranjo sustentável. É daí que nasce a possibilidade de se ter um investimento para fabricar, por exemplo, o pé daquela cadeira, o pé daquela mesa, aquelas bolinhas de borracha, o tapete de borracha, o tapete de automóvel, a mangueira. Isso não precisa ser esse investidor, e sim demais investidores, porque é o que nós chamamos de conversão. Então, nesse momento, Fortaleza está dando um pontapé inicial
de um distrito industrial verde na cidade de Fortaleza, que, diga-se de passagem, mas a política sempre não foi a política estadual, não sempre foi a interiorização, porque a visão, e muito correta, era de gerar emprego no interior que não dependesse só da área agrícola. Isso. Mas, de fato, a questão do lixo é o contrário. A empresa de reciclagem tem que estar dentro da cidade geradora, é dentro do centro urbano, porque ele é um destino final e não uma fábrica normal. E a maior demanda, né? É onde tem a grande oferta de resíduos. Então é ali que a empresa tem que receber o material, transformar em produto e evitar o aterramento. Esse é o caminho que nós estamos trilhando. Eu sei que eu mesmo me incomodo quando passo na esquina e vejo um ponto de lixo, porque sei que parte do ponto de lixo é problema de educação, mas outra parte é problema de irresponsabilidade. Grande e isso problema. me incomoda bastante, mas tenho a maior tranquilidade em dizer que estamos no rumo certo da sustentabilidade. Os nossos indicadores hoje é de transformação do comportamento da população, nós temos isso, podemos provar. Como, por exemplo, aonde tem ecoponto, você não vê ponto de lixo. É verdade. E aonde tem ecoponto, a comunidade, muitas vezes de áreas de difícil acesso, estão completamente integradas aos O ecopontos. senhor tratou sobre isso, muitas vezes em plenário, não foi, vereador? Exatamente. Essa questão dessa reeducação com as pessoas nas proximidades do ecoponto. Exatamente. E acho que hoje nós temos 26, nós temos indicadores, e acho que nós podemos tranquilamente apresentar, principalmente na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa do Estado, o rumo que Fortaleza tomou, que está dando certo e que nós vamos entrar com outras medidas para diminuir a questão dos pontos de lixo. Pode ter certeza que a população vai ter que se envolver. Isso não tem como abrir mão. Não tem. Não tem como abrir mão. É um papel de todos. E nós trabalhamos muito numa postura técnica, e eu acho que faz parte da questão política ter a sensibilidade técnica. Então nós vamos convidar, de uma forma induzida a população a participar, outras medidas virão para diminuir os pontos de lixo, mas acho que é muito sensível a todo e qualquer político, seja ele da legislativo, municipal ou estadual, nos ajudar, porque está ajudando não é apenas o prefeito, que é o síndico da cidade, mas está ajudando principalmente a sustentabilidade da cidade dele. É diminuir o lixo, diminui o número de mortes dos nossos, infelizmente, praticada aí pelo chikungunya. Não se admite o que eu tenho visto e comprovado, supermercados, grandes lojas do varejo, grandes construtoras, derramando literalmente seus lixos para não pagar uma coleta particular. Isso é imoral, absurdo, isso é irresponsável, isso é absurdo e nós vamos combater. Verdade. Professor, a gente vai fazer um rápido intervalo, já já a gente continua, para que o senhor fale em mais detalhes como é que dá a continuidade desse processo, até porque o senhor, dentro disso, já vem nos ensinando e nos dá um puxãozinho de orelha a todos, né, vereador? Porque a sociedade, ela precisa realmente se envolver nessa situação, porque a gente não pode dizer que é responsabilidade do senhor ou da prefeitura, da Câmara em si, dos vereadores ou de quem quer que seja do poder público, e jogar a responsabilidade para o outro achando que não compete a nós. Mas, com certeza, essa solução vem também com a participação da sociedade. É poder público e sociedade com o mesmo objetivo para a gente tentar minimizar esse impacto negativo dos pontos de lixo, dos locais, dos terrenos baldios da cidade. Mas só com relação aos ecopontos, o professor Gladiola falou em torno de 26. Com certeza, 80% desses ecopontos estão situados no cinturão da cidade, nas áreas mais periféricas, na área que tem maior demanda. É isso aí que vai também dar uma construção coletiva junto com essa população, principalmente a população, teoricamente, com mais necessidade, com um pouco de menos esclarecimento, mas que vai chegar e vai ser o pontapé inicial para essa transformação. É verdade. Grandes são os reflexos diante disso. A gente vai fazer novamente um rápido intervalo. Já estamos de volta porque o programa É Direito hoje está falando sobre a usina de reciclagem de pneus, que em breve deve funcionar aqui em Fortaleza. Essa demanda parte por base da lei municipal sancionada já este ano pelo prefeito Roberto Cláudio, a Lei 192, que trata da instalação desse equipamento aqui na capital. A gente volta já já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas.